Boa noite, gente. Chegando aqui para mais uma live. Nesse mês de novembro a gente vai fazer os nossos encontros na quinta-feira, às 8 horas da noite. Quem acompanhou aí a programação, hoje a gente vai fazer um bate-papo com a Elo, que é a minha nutricionista. A gente vai falar sobre emoção e alimentação. Semana que vem, dia 12, vai ser um bate-papo com o Eduardo Zugaib. Para quem não sabe, o Eduardo Zugaib fez o prefácio do meu livro Liderança Modo On e ele vai dividir com a gente um AVC que ele teve no ano de 2018, né? Não vai dividir o AVC, claro, vai dividir a superação, né? Essa história, ele vai trazer um pouquinho aí de como que foi, né? Passar por tudo isso. E no dia 19 eu vou ter aqui como convidada a Sabrina, que é ela é coach, ela é minha amiga, coach, hipnóloga, psicóloga, e a gente vai falar bastante sobre emoções também, tá? Então quem tá chegando aqui, a Núbia tá por aqui, bem-vinda, a Aninha também, a Elo já tá aqui também, João tá chegando aqui, eu vou convidar vocês a, junto comigo, clicar aí no aviãozinho e convidar o maior número de pessoas para assistir essa live, que tá incrível. Eu preparei um conteúdo bem bacana, umas perguntinhas bem legais para eu fazer aqui para a Elo também, né? Antes da gente começar a nossa live, eu vou querer dividir um assunto com vocês, né? Por que eu quis falar sobre alimentação, né? E emoção, né? Por que eu insisti, né, com a Elo para ela fazer esse bate-papo aqui comigo? Porque eu sou o melhor caso, né, quando fala em alimentação e emoção, eu acho que eu sou o melhor estudo de caso, né? Porque assim, para vocês entenderem um pouquinho, quando eu era criança, eu era muito magra mesmo. Até no Dia das Crianças eu postei uma foto minha lá da infância, olhar para a foto da infância e falar, Deus existe e opera milagre. E quando eu era muito, né, criança lá e muito magrinha também, a minha mãe, ela tinha, naquela época, né, as pessoas mais velhas, elas olhavam para as crianças e criança muito magra era sinal de falta de saúde, né? Então aquilo preocupava muito a minha mãe. Então minha mãe o tempo todo estava olhando para mim, né, e vendo se eu estava anêmica e tal. E aí o que aconteceu, né? Criou-se um modelo na minha cabeça que o muito magro era ruim, só que ao mesmo tempo a minha mãe era muito gordinha e ela se incomodava com o corpo dela. Então ela falava que o meu magro era ruim, só que o corpo dela também não era um modelo adequado para ela. Então o que aconteceu, né? Muitos de vocês aqui sabem, eu perdi minha mãe aos 14 anos, que eu acho que é uma fase que a gente precisa de bastante referência também. E eu passei a criar um modelo interno quando a gente fala de corpo, né? Eu perdi meio que a referência, porque eu tinha a sensação de que eu precisava comer até para agradar uma mãe internalizada, né? Só que ao mesmo tempo que eu comia para agradar essa mãe, eu engordava, óbvio, e quando eu estava acima do peso, aquele peso me incomodava, né? Então eu entrava no modelo da minha mãe. Então eu fiquei por muito tempo nesse efeito sanfona, né? Então assim, se eu tivesse magra, eu olhava no espelho e eu tinha essa sensação, eu me olhava no espelho, eu me sentia magra, eu me sentia doente, porque era essa impressão que tinha criado na infância. Só que se eu tivesse acima do peso, aquilo também me incomodava. Eu fiquei por muito tempo sem um padrão, né? E aí em 2009 eu senti a necessidade que eu precisava mudar os meus hábitos alimentares, atividade física. Aí eu comecei a fazer atividade física, porque até então eu não fazia, comecei a fazer atividade física, tal. Consegui eliminar gordura, consegui eliminar bastante peso. E aí em 2011 eu acabei conhecendo a Elo, que é a minha Nutri, né, desde então, e é uma pessoa que tem me ajudado muito, né, não só a entender essa questão da alimentação, mas também no meu processo de aceitação, porque por isso que eu quis falar, porque assim, a gente tem muitas cobranças internas, eu passei muito por isso, né? A gente se cobra muito e a gente não percebe que essa autocobrança, ela vai resultar no prato depois. Por quê? Porque isso mexe com o nosso emocional. A comida, pra gente ter uma ideia,
A comida, né, se a gente pensar na psicanálise, é a nossa primeira fonte de prazer na vida, né? Quem já viu uma criança mamando, né? A criança sente prazer em estar ali mamando, né? Tomando o tetê dela. Então, a comida, ela é a primeira fonte de prazer na vida. E o que acontece? Para muitas pessoas, né, as pessoas estão comendo para buscar esse prazer. Por isso que ela está muito relacionado com o emocional, né? Então as pessoas estão buscando esse prazer. Inclusive quando as pessoas deixam de comer. Tem pessoas que quando ficam tristes, elas param de comer. Por que isso acontece? Porque às vezes elas estão se punindo, já que a alimentação, ela, além, né, de nutrir o nosso corpo, ela também serve como fonte de prazer. É por isso que hoje a gente vai falar com a Elo, a minha Nutri. Ela só não pode revelar o meu peso aqui, do resto ela pode revelar tudo. Deixa eu mandar aqui a mensagem para ela aqui, para eu chamar ela, para a gente conversar e fazer um bate-papo bem gostoso aqui. Pera aí, Elo, deixa eu me achar aqui, só um minuto. Show. Eu vi que o Pisol entrou aí. Boa noite, viu, Pisol? Seja bem-vindo. Aqui a Aline, a Giane, lá do Mato Grosso. A Júlia tá por aqui também. Oiê! Acho que deu. Oiê! Tudo bem? Tudo e você? Tudo também. Boa noite então, tá. pro pessoal que tá aí. Viu? Você viu a minha abertura? Essas coisas eu acho que eu não tinha comentado com você, né? Pouco, né? Ao longo do processo, a gente acaba conhecendo alguma coisa. Você já tinha comentado um pouco sobre sua mãe. Ah, legal. Tinha esquecido, sobre então. A questão da cobrança e tudo mais, você já tinha comentado em algumas das nossas conversas. Que legal. Ô, Elo, eu sempre falo que é óbvio que eu sei que é a nutrição, né? Eu sei que eu tô indo numa nutricionista, mas para mim, eu já falei isso em vários momentos, né? Para mim é o meu momento, é terapia para mim. De cuidar de você, não é? É a sensação que eu tô cuidando de mim, né? E o que eu acho engraçado, eu falo isso muito para os meus clientes, para muitas pessoas, que é assim, se a gente parar para pensar, a gente sabe o que a gente deve fazer em relação à alimentação. Todo mundo sabe que deve comer mais fruta, verdura, legumes, evitar os industrializados, tomar fritura, tomar água de 3 em 3 horas. Mas eu acho que o que dá resultado, pelo menos na minha visão, o que dá resultado na nutrição é o acompanhamento, né? Sabe o que eu acho? Que é o momento mesmo que a pessoa tem para sentar comigo e a gente tentar organizar, sabe? Organizar uma rotina, organizar o que levar em cada horário. Eu acho que eu posso dar ideias de como melhorar aquele consumo X daquele alimento. Eu falo sempre isso, que tem que ser uma troca, né? Sim. Não é a nutricionista me permitiu isso, aquilo. Não, é uma troca. Elô, onde eu posso colocar isso? Como que eu posso fazer que eu não gosto muito de fruta? E eu acho que eu tenho que participar das ideias para tornar isso mais fácil e não mais complicado como as pessoas pensam, né, Normalmente pensa assim, nossa, eu vou fazer dieta, não vai dar tempo de eu fazer as coisas, ou vai ficar caro para eu comprar. E eu falo que não, eu tô lá para tentar facilitar e não complicar, né? Sim, sim. E é engraçado que é assim, né? A gente vê que até na nutrição as pessoas precisam mudar a mentalidade, né? Porque, por exemplo, essa questão, vou fazer dieta. Não é dieta, é uma reeducação alimentar, né? Você sabe que puseram um peso muito grande na palavra dieta e que, teoricamente, ele não teria que ter, né? Então, hoje a gente tenta falar em mudança de hábito, porque puseram um peso. Então, a gente hoje, nós nutricionistas dizemos que dieta é quem está no hospital e precisa fazer uma dieta para uma doença, e que o restante disso é mudança de hábito, reeducação alimentar, para tirar um pouco esse peso, né, da palavra. Sim. Sim, legal. Ô, Elo, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal, né, já que eu trabalho também como coach de carreira, né, como que você decidiu ser nutricionista, né? Você já é há um bom tempo, né? Eu me formei em 1998
Então, eu já tenho aqui, o quê? 21 anos, né, de 21. formação. E quando me perguntam isso, Damaris, é uma dificuldade para eu falar, porque eu era realmente muito nova quando eu decidi. Eu entrei no meu primeiro ano na faculdade com 16 anos. Ou seja, eu Caramba. brinco que eu não sabia muito o que isso significava. Tanto que é engraçado que tinham faculdades mais longes, mas eu, muito menina, com 16 anos, eu não iria poder morar fora e tudo mais. E tinha Unimep e PUC, o curso de nutrição, e na Unicamp tinha engenharia de alimentos. Então, só para vocês terem uma ideia, imagina como eu não sabia muito o que eu queria, que eu prestei nutrição e engenharia de alimentos. Que a gente sabe que um é completamente diferente do outro. Um eu lido com a saúde do paciente, a saúde alimentar, e o outro é a indústria mesmo, né? De alimentos. Sim. Então, eu costumo dizer que eu fico até chateada, porque eu falo, eu acho que eu escolhi meio no susto, sabe? Eu pensava em trabalhar com humanas, mas eu achava que medicina não era uma coisa que eu gostaria de fazer, psicologia meio complicado para mim, e aí eu achei lá, vou fazer nutrição. Então foi meio precoce, meio imatura a minha escolha, mas engraçado que eu me apaixonei desde o primeiro dia, sabe? Eu fui estudar na PUC em Campinas, meu curso era integral. Como eu digo, foi meio assustador, porque eu tinha 16 anos e de repente eu me vi em Campinas. Ó, sua aula vai começar às 7 horas da manhã. Minha mãe falou, você tem que ir. E eu falei, como eu chego? Como eu faço? Imagina, com 16 anos, né? E de repente tudo aconteceu, tudo foi. Eu falo que eu fui muito privilegiada, assim, acho que alguma coisa meio divina, porque assim, muito difícil escolher uma carreira aos 16 anos, né? Você mais do que ninguém pode dizer isso. Imagina a minha imaturidade, né? E tudo mais. Sim. Mas eu falo que ainda bem que deu certo, que eu acertei. Você sabe o quanto sou apaixonada pela minha área Sim. hoje, né? E quando eu tinha um médico conhecido, um amigo do meu pai aqui na cidade, e ele falou para o meu pai, a Heloísa está escolhendo uma carreira muito importante daqui a alguns anos. Ele chama Dr. Getúlio Tuller. E eu penso sempre nele, sabe, Damaris? Quando eu vejo minha rotina de trabalho, minhas coisas, eu falo, ele, doutor, sabe, doutor Getúlio, sabia o que ele estava falando. Porque hoje a importância, as pessoas estão vendo, não que não fosse importante, mas as pessoas estão vendo mais a importância da nutrição, né? Como Sim. saúde, como prevenção, principalmente, Sim. né? Você sabe que você falou assim, né, que há 21 anos atrás, essa dificuldade, né, porque você só tinha 16 anos. Hoje a gente ainda tem um agravante maior para o jovem para fazer a escolha, porque há 21 anos atrás a gente não tinha a quantidade de cursos que se tem hoje, Opções. de opções. Exato. Então hoje gera Imagina isso, mais eu dúvida. pensei ali, ou eu seria dentista se eu não fosse médica, né? Hoje o campo é muito grande, hoje se tem muitas coisas, é verdade Sim. mesmo, deve ser uma dificuldade maior. Sim, e uma outra coisa que é interessante também, Elô, que você trouxe aí na sua fala, é a questão da gente parar para pensar o quanto que a nutrição mudou nesses 20 anos, né? Porque, Exato. assim, eu lembro, em 98, quando você estava se formando, eu já estava pensando em dieta. Sim. Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, mas já estava pensando em dieta. E naquela época, a gente tinha, né, eu não sei como, quer dizer, sei como, alguém passava por uma consulta, recebia a receita e ia copiando, né? As pessoas iam tirando Exato. cópia e tal. E hoje não se faz mais isso, né? Por quê? Porque hoje é tudo montado individualizado, né? Então Exato. tem essa grande diferença, assim, né? Exatamente. E você sabe outra grande diferença, Damaris, é que em 1998, quando me formei, a grande dificuldade, a nossa paraninfa nos disse, vocês vão ter que lutar pela fome no mundo, pela falta de alimento no mundo. E hoje a gente briga com a obesidade. É. Apesar da gente ter uma oferta maior de alimentos,
mas eles normalmente chegam numa classe mais baixa sem qualidade nutricional, entende? Sim. Então, as pessoas que estão obesas não estão bem nutridas. Então, eu brinco que a gente continua trabalhando com a desnutrição, mas com um foco completamente diferente hoje. Isso há 20 anos, a diferença de 20 anos atrás, né? De 20 Então, anos. se você me perguntar o que mudou para a época, é exatamente isso. Antes, a nossa luta era para tentar melhorar os casos de desnutrição, de fome no país. E hoje a gente não vê mais tanto isso, né? A gente vê uma qualidade alimentar muito ruim. Enfim, mudou bastante os nossos Sim. desafios. Sim. Oi, Elô, e você sente que as pessoas estão mudando a mentalidade porque assim, por um bom tempo, hoje, muitas pessoas ficaram muito focadas na magreza. Você sente que as pessoas vêm mudando esse modelo? Estão mais preocupadas com a Bem, saúde? Você sente isso? eu sinto, inclusive o modelo estético também mudou um pouquinho, né? Graças a Deus! Graças a Deus, Hoje não é, né? Não é tanto aquela magreza. Então, inclusive, hoje as pessoas tentam muito. A grande maioria das coisas no meu dia a dia eu entrei na academia, eu quero ganhar massa muscular, né? E eu brinco, Damares, que os casos, as pessoas obesas realmente, elas procuram muito pouco o nutricionista. E eu posso entender várias dificuldades, né? Nas academias, é difícil você ver um paciente obeso mesmo. Eu não estou falando de 10 quilos a mais, eu estou falando de Sim. 40 quilos a mais, né? Sim. Essas pessoas ainda estão sem apoio. Elas procuram as dietas mais fáceis, mais rápidas, as fórmulas secretas, as fórmulas mágicas, acabam muitas vezes caindo na cirurgia bariátrica. Então, o padrão que as pessoas buscam hoje é de serem um pouco mais fortes, não é uma magreza, entende? As pessoas Sim. ou querem ficar, né, mais fortes, treinar, ganhar massa muscular, e uma outra metade estar com saúde mesmo e tudo mais. Uma Sim. dificuldade grande que eu acho que você pode me ajudar é que as pessoas hoje têm uma dificuldade em me dizer, Elô, eu gostaria de emagrecer para ficar mais bonito. É tanta a dificuldade de falar as coisas hoje em dia, de serem julgados, que as pessoas têm essa dificuldade, eu sinto, Sim. sabe, Damares? E eu acho que ok você querer estar bonito, Sim. entende? Só que todo mundo vai muito cheio de dedos. Ai, Elô, mas precisa, né, cuidar da saúde, mas eu tô incomodada. E é ok estar incomodado, penso eu. E mesmo porque, por mais que a gente entenda, não julgue, estar com sobrepeso também não é saudável, né? Sim. Então, Sim. hoje meus exames estão todos ok, mas deixa o tempo passar com uma sobrecarga de peso, com uma sobrecarga na coluna, com uma dificuldade cardíaca. Então, também eu acho que mudou o padrão, porque as pessoas estão chateadas em quererem ser magras, simplesmente por estética. Parece Sabe? que é errado, né? Dá a impressão Isso. que é Dá a impressão que é errado. egoísta, não sei, que é errado. E eu acho que é ok cuidar da gente. Isso é autoestima. Tanto que eu Sim. vejo, eu brinco e falo para os meus pacientes, você conhece o meu corredor de entrada lá, né? Você até já me falou isso, você observa ele. O meu corredor é colorido, tem orquídeas. E eu brinco e falo que o paciente chega, ele nem olha para aquilo. Acho que primeiro por causa da expectativa, né? Em ver como será a consulta dele, todas as expectativas que acompanham. E eu falo que depois de um tempo de tratamento onde a autoestima melhora, esse paciente começa até a olhar as orquídeas que estão ali, sabe assim? Nossa, Começa a perceber, né? Nossa, Elô, que lindo isso. E eu penso, meu Deus, mas a gente já se vê há 6 meses, né? Então, eu vejo que melhora muito a autoestima, Damaris, e que não é errado a gente querer estar mais bonito, né? Em Sim. qualquer padrão que você queira se encaixar.
ou Sim. no mais forte, ou no mais magro. Agora, a gente tem que entender ainda que sobrepeso não é saúde, né? E você sabe que você falou uma coisa, Elo, já fiz essa confidência para você. Eu assisto Quilos Mortais, até Sim, como uma forma de me motivar às vezes, né? E assim, sim. eu assisto e eu tenho muita dó. Eu já comentei isso com você, porque muitas vezes quando as pessoas vê alguém obeso, a primeira coisa que faz é julgar. E, Exato. e você falou, né, que é difícil a gente ver um obeso mesmo, é Procurando difícil ajuda. procurando ajuda. Por quê? Porque, primeiro, que ele tem muita vergonha. O diálogo interno que ele tem é de fracasso. Né? Então, assim, emocionalmente ele está destruído por dentro. E até a comida ela entra como essa compensação, como essa busca de prazer, De prazer. né? É. O Eu único já que ouvi, resta. eu já ouvi pessoas falando assim, eu já ouvi isso, pessoas falando assim, eu tô fazendo acompanhamento com a Nutri, eu comento, tô fazendo acompanhamento com a minha Nutri, é muito legal, tal, tal, tal. Aí a pessoa fala assim, eu vou fazer uma dieta primeiro emagrecer, depois eu procuro ela. Exato. Não, mas você precisa ir na Nutri para ela te Porque ajudar. ela vai Não, te mas eu tô ajudar. muito acima do peso. Eu falo, mas como assim, gente? Como assim? Né? É. E Damares, inclusive, eu tenho um textinho no meu Instagram falando sobre o retorno, né? E hoje eu ainda postei, eu vou repostar sobre isso do retorno. E eu brinquei, quem já deixou de ir na Nutri porque jacou? Quem já desmarcou a consulta porque jacou? E as pessoas me dizem, Elo, eu não vou porque eu não emagreci, então eu vou emagrecer primeiro, depois eu volto. Mas calma Não assim, vai. eu estou ali para te ajudar a emagrecer. Eu sou uma pessoa que não vai te julgar se você me disser, Elo, eu não consegui e eu comi um chocolate. Eu sou a primeira pessoa que vai te entender, né? Sim, Então, olha onde passa o medo do julgamento, que para mim as pessoas têm essa preocupação, né? sim, sim. E eu falo para todo mundo, no momento que você estiver emagrecendo, que você não precisa de mim. O acompanhamento tem essa importância, então por que eu preciso voltar num retorno quando eu vi que, infelizmente, eu mantive meu peso? Para que talvez a gente pense uma nova estratégia, para que talvez a gente pense uma outra maneira juntos, acolhidos, e não como essa coisa de ser julgado, né? Engraçado. Sim, Eu não vou julgar o sim. meu paciente que não. Você mais que anos que nós temos de amizade no consultório, você sabe disso, né? Sim, e eu sou aquela que vai na E TP, vai, incha. e fala, e conta. E É aquela que vai aconselha junto. de TPM, inchada, depois de jacar, chega e fala, né? Podia estar roubando, matando, mas estou aqui falando Mas que eu estou comi isso. aqui. Como a Grace aí disse, eu vou puxar a orelha, mas eu vou puxar devagarzinho, tá? Com É com amor. amor. No amor a gente vai. É com amor. A Giane, minha prima, ela escreveu aqui, né? Que ela quer ficar mais bonita. Na verdade, ela é linda, um baita do mulherão, né? É. Mas se quer se sentir mais bonita, é possível sim, né? Eu acho que a gente E não tem nada de errado, né? não tem nada de errado, né? Eu acho que a gente está vivendo uma época que a gente dá muita importância para a opinião dos outros, Outros. né? Inclusive no corpo, né? É. Na vestimenta, naquilo que vai vestir. As E pessoas estão você dando muita observa. importância. Hoje eu vi uma postagem de um amigo dizendo: a faculdade Facebook tem formado pessoas em várias opiniões. Você observa que quando acontece uma coisa no mundo, exemplo, um assédio sexual, todo mundo tem um palpite, todo mundo tem um julgamento, né? Todo Sim, mundo entende de leis agora. Então, eu acho que a gente tinha que ser mais leve nessa questão, né? sim. De não julgar e cada um é de um jeito e tudo tem dois lados, calma, né? Mas não, o nosso foco hoje é julgar, é apontar o dedo. Só que quando a gente aponta um, três vem pra gente, né? Vem Como pra diz. gente. Ô, Elô, sabe uma coisa? Eu acho que eu não comentei com você essa história, mas eu vou dividir com o pessoal aqui, que é bem bacana e entra nessa linha. Eu operei o nariz no começo do ano, acho que eu comentei isso com você, Comentou. né?
Comentou. E operei o nariz, adenoide, desvio de septo, um monte de coisa. Não foi nada estético, né? Sei. Que poderia ter sido, mas não foi. Foi questões internas mesmo, né? Tá. E eu estava procurando um médico para poder fazer a cirurgia, que já fazia muito tempo que eu sofria com isso. E eu comecei a fazer o tratamento com um médico de Americana, já, vamos dizer assim, renomado. E aí tomei todo o remédio, né? Que passa muito antialérgico, tal, a gente incha bastante, né? Beleza, terminei o ano passado o tratamento. Quando foi esse ano, virou o ano, eu terminei em dezembro, em janeiro eu tava com antibiótico de novo, porque o tratamento não tinha funcionado. Aí eu procurei o médico e eu falei para ele que eu queria operar. E aí ele fez um comentário comigo que aquilo, falei, caramba, né? Ele falou assim, não vai adiantar nada você operar se você não mudar os seus hábitos. Aí eu fiquei olhando e falei, Ele falou assim, se você continuar... Aí ele deu uma olhada para mim. Ele falou assim, se você continuar comendo, se você continuar sedentária e se você continuar sem fazer atividade física. Aí eu olhei para a cara dele, falei assim, né? Falei, mas eu não sou sedentária. Eu faço atividade física todos os dias. Alguns anos ainda, né? Exato, né? Aí ele olhou assim para mim de cima e embaixo, ele falou assim, mas tem que fazer aeróbico. Eu falei, doutor, eu corro. Aí ele pegou e falou quilômetros, assim, aliás. Aí ele deu uma olhada do tipo assim, né? Então não tá dando resultado, sabe? Aí hoje ele... talvez. Exato. Aí ele pegou, fez o pedido lá, né, pra operar meu nariz. Eu saí de lá mega incomodada com aquilo, eu me senti muito mal mesmo. Eu falei, vou procurar um outro especialista. Aí eu fui no outro médico, fui na mesma hora, saí de um consultório e entrei em outro. Aí o médico olhou tudo, viu lá o que precisava operar. Eu perguntei para ele da questão do peso, né, tal. Ele falou assim, você tem dois caminhos. Você pode continuar tomando remédio, ou você pode fazer a cirurgia. A cirurgia vai te trazer muito resultado, tal. Eu acabei optando por operar, né? No mesmo dia eu saí com um único nariz, 2 pedidos de cirurgia, né? Porque... Mas aí eu mudei de médico, né? Liguei lá, desmarquei com um outro médico e acabei fazendo com o Dr. Tiago, que para mim foi maravilhoso, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, porque você sabe, né, o estilo do meu corpo, né? Para quem nunca me viu, eu tenho quadril largo, né? Eu tenho a cintura fina e o quadril largo. E eu fiquei pensando, eu falei, caraca, o médico me olhou. E ele, por olhar no meu corpo, ele achou que eu sou sedentária. Ele quis entender da sua atividade física, ele quis saber da sua dieta, ele quis julgar tudo, né? Ele julgou em cima de um padrão dele. Ele poderia ter perguntado. Ele poderia ter perguntado, isso que eu digo. Ele poderia ter perguntado. Você conhece o seu paciente, né? Sim. Se você observar, Damares, vocês me perguntam muito, Elô, quanto eu teria que pesar? Porque eu nunca falo isso para um paciente. Eu acho que isso vem como uma consequência. Se eu falar para você, olha, você tem que perder 40 quilos, olha, é desmotivador, sabe? Eu não preciso, na verdade, é o que você falou desde o começo, a gente sabe. Eu não preciso classificar um paciente, olha, o seu grau de obesidade é grau 3. Portanto, nós temos que eliminar. Se você lembra, eu nem comento isso para não correr o risco de fazer um julgamento. Sim. Mesmo porque pode ser que dos 20 que ele precisa, ele perca 15 e já esteja num peso considerado saudável, que já não seja sobrepeso, talvez no limite mínimo. O julgamento em consultório é uma coisa muito complicada mesmo, Damares. Várias pessoas que vêm do otorrino, para mim, dizem isso. Então, quem tem os problemas de nariz, de refluxo, todo otorrino fala, primeira coisa é emagrecer. E às vezes as pessoas se ofendem mesmo com isso. Eu acho que pela maneira que se coloca. Sim, e eu me ofendi não por conta da questão dele achar que eu tava gorda, sedentário. O que você tá fazendo? Eu fiquei puta da vida, eu falei, esse médico não me conhece.
eu falei pro meu marido, ele não me conhece e vai enfiar o dedo no meu nariz? Não. E não me perguntou, porque concorda que isso poderia fazer parte da sua consulta? Sim, sim, Né? poderia, né? A gente já Lógico. vinha num relacionamento, eu já estava ali fazendo tratamento com ele, poderia, né? Exato, a gente tem que criar esse vínculo com o paciente, de saber Sim, dele, né? sim. E é engraçado, alguém escreveu aqui, eu não vou conseguir voltar. Ah, voltei aqui, ó. A Lica Pato, ela colocou, ó, que ela passou por isso esses dias, ó. Passei por isso faz 2 semanas aqui em Americana. Me jogou de cama no dia. Fiquei muito mal. Precisei dormir para recuperar. Deselegância de um médico. Isso. Porque o que acontece? O médico, né? Médico, psicólogos, nutricionistas, professores, coaches, são autoridade. Aquilo que fala tem peso. Tem peso. E isso, Damares, eu chego no meu consultório todos os dias e eu peço para o meu anjo da guarda para que Deus ilumine aquilo que eu fale, para não atingir realmente as pessoas, sabe? Porque a minha parte teórica está bem consolidada. Mas às vezes uma coisa vindo de mim, que o paciente está considerando, eu estou recebendo ele dentro do meu consultório, né? Sim. Então, qualquer coisa que eu fale, julgando, é muito complicado. Você pode acabar com o tratamento da pessoa. Sim. E ela nunca mais poder ir num médico, numa nutricionista, porque aquela nutricionista me desmotivou tanto a ponto de eu não querer mais, né? Sim. Isso talvez seja falta de gentileza ou falta de empatia, né? De empatia, porque, né? E como você disse, às vezes de conhecimento renomado, mas que não teve aquele feeling de cuidado que você precisava. Na verdade, acho que parou no tempo, no sentido assim, hoje a gente ouve tanto falar de atendimento humanizado. Né? E isso não é só para minha área. Exato, lógico, exato. Com certeza. Então é muito interessante isso, né? E você sabe que você falou que você faz a oração, pede, né? Para que tenha sábias palavras, porque a gente mexe com motivação de pessoas, né? Eu aqui no meu trabalho não é diferente. Nos procuram fragilizadas, tanto a mim quanto a você. Sim, sim. E eu costumo fazer isso também, pedir muita orientação divina, né? A gente tem aí os anjinhos da guarda que acaba conduzindo a gente. E você sabe que esses dias eu estava lendo um livro que ele fala, é um livro... Se chama Rápido e Devagar. É um livro que fala sobre o funcionamento do cérebro. E nesse livro ele fala que o nosso cérebro ele tem uma capacidade muito grande de absorver uma crítica negativa. Porque o nosso cérebro é focado na sobrevivência. Então, assim, quando a gente recebe um feedback negativo, quando a gente recebe, que nem nesse caso, né, que o médico falou isso daí pra mim, né, o que me incomodou foi a questão do sedentário, né, porque assim, eu já sei como é o estereótipo do meu corpo, é assim, né, eu já venho trabalhando, talvez se fosse há uns 5 anos atrás que eu me sentisse gorda, eu iria sair de lá arrasada. Sim, mas o que me incomodou foi, né, ele me julgou em cima do sedentário. É uma afirmação que você não precisa ouvir de ninguém, você já sabe. Então, não é o profissional que precisa colocar isso. Você já vem procurando ajuda por isso, né? Sim. Então, eu acho que não precisa ser colocado e reforçado. Mas sim, o que nós vamos fazer para sair dessa, né? Sim. Eu acho que isso é bem complicado. E acontece muito. Eu recebo muito no consultório pessoas dizendo assim. E é interessante. E nesse livro que me chamou a atenção, que é assim, o feedback negativo ele tem peso, e para a gente neutralizar um feedback negativo, a gente precisa de pelo menos 3 confirmações positivas. É difícil, e é difícil ter essas confirmações, né? É difícil. Então é um trabalho bem grande, né, que precisa ser feito. Muitas pessoas no consultório também que tomam esse feedback negativo como uma motivação grande. Ouvi isso, agora vocês vão ver, agora eu vou mudar, né? Depende do tipo de quem ouve também, porque eu já vi pessoas, eu nunca me esqueço. Aquilo serve como combustível, né?
Ela serviu de referência, olha, atrás daquela gordinha. E ela escutou. Ela falou, Elô, desse dia eu falei, eu vou mudar. Até o período que eu a vi, ela tinha perdido uns 20 quilos já. Entendeu? Então, também é aquilo que o coach nos ensina. A gente escuta e vamos ver como lidar com aquilo. Situações Sim. ruins todo mundo tem. Sim. Como nós vamos encarar isso, né? Sim. É aquilo que você vai depender do estilo de cada um, né, Elô? Isso, do jeitinho de cada um. É bem Exato. isso, é o jeitinho de cada um. De como cada as pessoas enfrentam as coisas. Legal. Ô, Elô, eu queria... a gente já falou um pouquinho disso, né? Da questão, a TPM influencia na nossa alimentação, não influencia? Olha, Damaris, eu costumo brincar uma coisa com as minhas pacientes, não sei se nós já falamos disso, né? Às vezes minha paciente fala, eu tava de TPM e comi doce. Eu brinco e falo, eu como doce na TPM e fora da TPM. Eu falo que quando a gente gosta e a gente gosta e talvez isso possa ser uma maneira de dizer, não, eu vou comer só porque eu tô na TPM, tá? Porque eu acho que, apesar de afetar a questão emocional por causa de hormônios, nós somos seres humanos que temos consciência, entendeu? Eu nunca me esqueço estudos que para injustificar o uso do adoçante. Eu tenho um ratinho, dois ratinhos, um come a ração com adoçante e o outro come a ração com açúcar. O que come a ração com adoçante come mais. O outro ratinho comeu menos. Por quê? Porque o ratinho que come a comida com adoçante, ele precisa de uma maior quantidade para chegar na saciedade. O que eu acho ok. O outro come menos, mas é uma comida com açúcar, então ele acaba se saciando mais rápido. Mas eu digo, nós somos seres humanos. A gente põe o adoçante e a gente tem que entender que a gente tem que parar ali. Eu não vou ficar comendo só porque não me deu saciedade, porque além da questão hormonal, nós somos seres humanos, nós temos consciência, raciocínio, força de vontade. Então, Damaris, eu falo que pode atrapalhar um pouco, porque nos descompensa emocionalmente. Daí é onde a gente entra no seu tema, que é o que a emoção atrapalha. Mas eu sempre brinco. Nós somos seres humanos e a gente é maior que isso. Eu posso dizer, vai vir meu nervoso da TPM, vai vir minha ansiedade, mas eu não vou comer. A gente tem essa consciência. Né? Sim, sim. Na verdade, eu vejo assim, quando a gente tá, como eu brinco, né, no modo off, que é quando você não está no controle, quando você está no automático, quando você não está refletindo sobre o que você está fazendo, você dá o play e vai. Aí você vai para doce, você vai para gordura, você vai. Quando a gente está fazendo um acompanhamento nutricional, o que a gente faz? Você está no controle. Você não vai, né? porque você está no... Isso, e nós somos seres humanos com consciência para se controlar. Exato. Então... E aí pode ser que, por exemplo, você deu play e foi. Só que aí o que vai acontecer? Você para e reflete. Você fala, opa, não era para eu estar. Isso, exato. Porque senão, Damaris, tem mulheres que ficam 10 dias em TPM. Se a gente for justificar isso, né, para poder comer um docinho, alguma coisa, fica muito complicado. Sim. Né? Então, eu acho que as ansiedades vêm por causa da questão hormonal. Tem alguns casos de doenças de TPM, que as mulheres têm distúrbios mesmos emocionais, mas que a gente tem que prestar atenção de que a gente é ser humano e em diferentes situações, não é só na TPM. Entende? Numa morte de um familiar, num cansaço do trabalho, sabe? Então, é uma coisa que pode sim nos atrapalhar, mas eu sempre falo para meus pacientes, não é uma sentença. Eu posso mudar isso. Estou na TPM, então eu não vou perder nesse período. Não, a gente pode mudar isso, entende? Com a nossa força de vontade, com disponibilidade, né? Sim, sim. A Giane está escrevendo aqui, mas é tão difícil, comer é tão bom, principalmente quando a gente ama cozinhar. Ela é uma cozinheira de mão cheia, mas, né, da forma como a gente faz, como você conduz, é gostoso, né, Elô?
É, eu falo que a gente pode comer a comidinha que a Gi fizer, mas talvez eu possa ajustar uma quantidade, eu possa ajustar uma frequência, né? Sim. Você sabe que eu dou essa liberdade. Inclusive, eu brinco com meus pacientes. Eu falo, sua nutri é chocolatra, eu não posso ver. Se eu tiver, eu tô perdida. Porque assim, é muito gostoso mesmo, realmente. Só que nem tudo, a gente não pode fazer nessa vida tudo que é gostoso só, né, Damares? Eu acho que a gente precisa, às vezes, colocar uns freios em algumas coisas, né? Sim, sim. Então, sempre Até para balancear. valorizar, né, Elô? Até para Isso, valorizar, porque se a gente não. Se todo dia for o dia do macarrão e da lasanha, isso. que graça No tem, meu caso, né? que eu falo vinhozinho de sexta, se eu tomar vinho todo dia, que graça tem eu esperar a sexta? Porque assim, isso funciona muito para o cérebro humano, né? A questão da escassez é que faz a gente valorizar as coisas. Se todo dia eu tomar vinho e comer risoto, para mim vai ser arroz com feijão. Isso. Pô, você pode notar que as pessoas me dizem que enjoam do arroz e do feijão e não enjoaria do risoto. Por quê? Porque a gente está fazendo aquilo todo dia, perde o significado às vezes, né? Sim, Mas sim, é muito interessante isso, Damares. Realmente é gostoso, é legal, mas ninguém está proibido. A gente só teoricamente tem que adequar quantidades, adequar momentos, né? E ter a questão em tudo nessa vida da moderação. Saber quando parar em tudo. A piada, o esporte, a comida, tudo a gente tem que saber onde, sim. né, Você segurar. sabe que eu acho que dos últimos 2 anos, essa foi a principal lição para minha vida, impor limites. Eu acho que por Isso, um bom tempo eu fiquei na vibe de superar limites e eu só entendi que é possível superar quando você estabelece. é. É aquilo que eu E, digo. Somos seres humanos, vamos querer e fazer. A gente é super sim, capaz. A sim, gente é capaz de sim, coisas incríveis. Eu incríveis. brinco e falo, lembra um programinha no Caldeirão do Hulk que ele dava uns desafios. Você vai acertar 5 bolinhas nesse buraquinho. Aquilo você olhava e falava, gente, impossível. E aquela pessoa treinava por meses, meses e meses, e chegava lá e ganhava os 30 mil, aquele dinheiro, porque acertava as bolinhas ali. Algo surreal. Eu falo, é onde o ser humano é capaz. É incrível a nossa É, capacidade das é, coisas. é. É porque a gente dá foco, né? Quando dá foco, Isso, você encontra força, você consegue fazer, exato. né? É. Mas você vê, essa questão mesmo da questão do limite, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque até vou entrar num assunto que eu cheguei até mandar um áudio para você falando disso também. Eu vi num um post que você repostou de uma pessoa que mandou mensagem para a Nutri, falando assim: Nutri, ontem eu comi 1 quilo de melancia. Lembra desse post? Sim, sim. Aí a pessoa tem algum problema? Melancia é água, a gente sabe que a água tem açúcar, mas a gente sabe que é água. Mas aí a Uhum, resposta, né? O que me chama a atenção é você precisar comer 1 quilo de alguma coisa. Porque uhum. muitas Exato. vezes, e isso aconteceu comigo, Elô, fazia muita atividade física e por fazer muita atividade física me dava o direito de comer um monte, né? Então eu não Sim, estabelecia limite, porque daí eu comia um monte, quanto mais eu comia, mais eu tinha que correr. O que resultou? Lesões, né? Um monte de dor, um monte de coisa errada, né? Quando eu sim. entendi que se eu tivesse equilíbrio no prato, eu poderia não treinar menos, assim, treinar menos porque aquele volume que eu fazia era errado, era exagerado, estava prejudicando o meu corpo. Quando eu entendi isso da questão do limite, é que virou uma chavinha dentro de mim. E até o exercício que é bom tem que ter o limite, né? Tem, Até alface, o excesso é sim, ruim. sim, Entende? Tudo sim. tem que ter os limites. E uma coisa engraçada, Damaris, é que a gente tem em mente que se fizermos atividade física, a gente pode comer muito mais. Eu Eu vi outro vejo. post seu falando disso. Sabe o que eu
vejo diariamente no consultório, eu estou entrando na academia, quais suplementos eu preciso? Aí eu penso, primeiro a gente precisa comer bem, né? A gente precisa comer certo, comento isso com o meu paciente. Porque as pessoas acham que atividade física, que uma simples academia que a gente faça, eu sempre posto meu reloginho ao final do treino. Eu gasto 250, 300 calorias. Sabe o que eu posso comer em 250 calorias? Uma fatia de queijo branco e uma banana com chia. Já foram as 250 calorias. Eu preciso de um suplemento? Eu preciso tomar whey? Eu preciso? Não, a gente precisa primeiro ajustar a alimentação. Então, nessa pergunta sobre os suplementos, eu percebo como as pessoas acham que tem que consumir muito mais porque está treinando. E não é bem assim, né, Damares? Tudo, né? A gente precisa ter o equilíbrio das quantidades e tudo mais, né? O post que eu tinha visto que você postou era 1 hora de aeróbico equivale a 1 hora de aeróbico e não um doce, não uma fatia de pizza. E mesmo porque, olha, eu brinco e falo que para a gente ganhar 1 quilo, a gente precisaria exceder 7.000 calorias. Excedendo 7.000 calorias, a gente ganha 1 quilo. Se a gente dividir 7.000 calorias em 30 dias, dá 200 e poucas calorias por dia, né? É isso aí. É uma banana e uma fatia de queijo. É difícil ganhar 1 quilo? É muito fácil. Entendeu? Então, para a gente exceder nossas 7.000 calorias nos 30 dias, eu vou comer uma banana e um... Você entende? Sim. Então, é muito complicado essa questão da gente pesar treino e o que eu posso ou não comer, sabe? Oi, Elô, qual o alimento que você acha que é o pior? O pior alimento, assim, que existe pra gente consumir? Ô, Damares, eu tenho uma amiga, ela tem um filhinho, o Rafinha deve estar com seus 8, 9 aninhos. E ele quis fazer uma entrevista comigo, como estamos fazendo aqui agora. Aí ele falou para mim, Elô, quantos anos você gostaria de viver? Aí eu falei para ele, nossa, Rafa, acho que uns 200. Mas enquanto eu tiver sanidade e independência motora. Aí ele deu risada e falou, o que é sanidade? Eu expliquei. O que é independência motora? Eu expliquei. Enfim, achei uma graça. Aí a segunda pergunta foi esta, Damares. Mas ele fez de outra maneira. Ele falou, qual o alimento que a gente não devia comer nunca? Nunca. Nunca. Eu respondi para ele, mortadela e salsicha. Mas assim, Damares, eu não acho que uma vez a gente comeu um cachorro quente é tão mortal assim. Foi uma brincadeira, tá? Realmente são alimentos muito ruins, classificados pela Organização Mundial da Saúde tão cancerígenos quanto o fumo, tá? Mas eu acho que comer uma pizza de calabresa de vez em quando não é tão arriscado assim, desde que a gente tenha moderação. O que a gente tem que pensar é que todos os excessos são ruins, como acabei de falar. Então, o açúcar em excesso é muito prejudicial para a saúde, sabe? Pela questão de produção de insulina, pela dificuldade de picos de insulina e o que isso vai trazer depois de alguns anos. Então, o açúcar tem esse malefício sério. O excesso de sal. Então, os riscos de hipertensão, de doença cardíaca aumentam muito mais. Então, eu acho assim, não tem como a gente definir um alimento só. E sim o consumo errado dos alimentos. O excesso, né? O excesso. Novamente, o limite, o equilíbrio e os excessos. Exatamente. E é interessante também, né, Elô, que assim, quando a gente pensa em excesso, a gente pensa no excesso pensando na pessoa que está comendo demais. Mas existe a escassez também, que leva muitas pessoas para consultório, né, que também faz muito mal, né? Que vai entrar na bulimia, vai entrar na falta de nutrição no corpo, né? Que é um desequilíbrio emocional, né? Tem muitas pessoas que vão para isso por desequilíbrio emocional, né? E acabam assim esperando que tenha algum problema, porque como assim? Eu não como nada e não emagreço. É devido a esse desequilíbrio nutricional.
Então, sim, o emagrecer não é igual não comer, não é igual deficiências, né? sim. Então, essa semana mesmo, ontem, eu conversei uma conversa muito gostosa com uma paciente que estava, tipo, saturada de trabalho, de quarentena, de criança. E aí ela, tudo que eu perguntava, ela falava, ah, Elô, não deu tempo, não tem. Eu falei para ela, poxa, vamos lá, o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente tem que se organizar, a gente tem que ir atrás de ter aquele alimento na hora que a gente precisa. E depois ela me mandou uma mensagem, até publiquei aqui, me agradecendo de ter feito ela olhar não só para o corpo e para o peso, mas olhar para a vida dela, né? A Sim, bagunça, a desordem, né? Como que isso estaria. E é bem isso, são esses sim. equilíbrios, esses acertos, essas condutas de perder um pouquinho de tempo com isso e tudo mais. Ô, Elô, eu lembro, a Manu, ela entrou aqui, ela falou um oizinho pra gente. Eu não sei se Ah, você chegou Manu, a ver. não Eu vi, não lembro vi. que a Manu, quando ela foi fazer o acompanhamento com você, lá, acho que em 2011, acho que ela foi, logo que eu comecei, ela foi. Não, E, ela e não eu tinha lembro, Cecília. Ela não não tinha tinha, Cecília não tinha ainda. Cecília ainda. Aí eu lembro de um comentário dela, que ela me ligou um dia para contar, ela falou assim, Dames, eu comecei a fazer o acompanhamento com a Elô, você acredita que a minha casa tá organizada? Ela falou assim, você tá achando que é loucura isso, né? Porque assim, onde já se viu, a pessoa vai fazer acompanhamento com a nutricionista e a casa fica mais organizada. Aí eu falei para ela, falei assim, para mim tem tudo a ver, porque a alimentação é o planejamento, é o controle, é a organização. Quando você trabalha essa competência na área alimentar, você desenvolve isso para as outras É, áreas também. porque você vai ter aquele plano, né? Aquele horário para as refeições, você tem que ter a sua geladeira, suas coisas organizadas, né? Eu falo Se que a primeira planejar, coisa né? é. Então, eu acho que essa ordem é o mesmo detalhe que eu te falei do paciente começar a ver a planta bonita na rua, sabe? Sim. São coisas que vão mudando mesmo quando a gente tá. E eu não sei nem se te dizer se é cuidando da alimentação. Eu acho que é o cuidado com a gente que traz isso, Isso. É. entendeu? Pode ser em vários aspectos, não necessariamente com a dieta, mas você se organiza porque você quer melhorar nesse aspecto, naquele, né? Sim, sim. Ó, o Neves está falando aqui, né? Alimento também ajuda, pelo menos a mim, com o humor. Eu também acredito, né? Eu sinto até as minhas TPMs mais leve quando eu tô com a minha alimentação mais equilibrada. É. Eu falo, gente, que a alimentação você vê na pele, no intestino. Eu brinco com meus pacientes e Sim, falo, tá olhando o cocô? A qualidade é muito diferente. Você sabe que você está comendo bem pela qualidade das suas fezes, Damaris. É incrível. A digestibilidade. Então, quando você começa realmente, eu falo encantada, mas quando você começa a cuidar da sua alimentação, eu vejo no dia a dia o quanto as pessoas mudam em todos os aspectos. Em então todos aquela os máxima, aspectos. você é o que você come, é É verdade. verdade. É verdade. E você sente na pele, muitos pacientes, no cheiro do suor, na característica das fezes, no número de evacuações. Ah, eu vou ao banheiro 4, 5 vezes no dia. Tá errado. A gente, teoricamente, tem que ir uma, senão é porque está fazendo muito bolo fecal ou que tem Às alguma vezes, disfunção, às vezes tá com alguma intolerância, alguma né? intolerância, isso. Então a gente é muito o que a gente come mesmo. E aí eu brinco, né? Vamos comer coisas gostosas para a gente ficar gostosa. Mas é verdade, e a gente sente na pele, textura da pele da Maris é Sim. incrível, né? Acne, cabelo, unha. Então, quando você muda, você percebe que tudo isso muda também. Ô, Elo, uma cliente minha, ela estava fazendo coaching para carreira, só que ela estava fazendo acompanhamento nutricional. A nutricionista dela é de Campinas, porque ela mora em Campinas também. E aí a Tá? gente comentando, né, partilhando ali, ela falou para mim que ela estava com muita dificuldade de seguir a dieta porque é vida corrida.
E aí eu comentei com ela, porque eu faço isso, você me ensinou a fazer isso lá em 2011, eu faço isso até hoje. Eu vou no mercado, eu compro as frutas, né, os legumes, as verduras, tal, eu reservo um tempo da minha semana para fazer isso. Então, geralmente, ou é no final de semana ou é no primeiro período da segunda-feira. E aí eu já cozinho meus legumes, eu organizo, né, as minhas marmitinhas, eu organizo deixo já as frutas higienizadas, né, tipo a uva tá limpinha, se eu sentir fome é só ir lá e pegar e comer, né? Então, e aí eu partilhei isso com ela, dei algumas dicas e ela fez. E ela começou a ter resultado na dieta dela, porque a hora que ela sentia a fome, já estava lá. Então era só pegar, né? O quanto que, assim, o planejamento é importante, né? Para quem quer comer bem, né? Comer direito, comer saudável, né? Ter uma alimentação equilibrada, o quanto que planejar é importante, né? Você sabe, Damares, que essa paciente que me agradeceu hoje de manhã, que a gente estava falando sobre essa questão do tempo, ela falou para mim, é muito mais fácil eu comer uma bolachinha. Aí eu falei para ela, mas qual a dificuldade entre comer a bolachinha e comer uma banana? Eu não entendi, né? Aí ela falou, é verdade, mas acho que às vezes eu não tenho ali a banana. Eu falei, mas você tem a bolachinha, né? Ao invés de fazer esta compra, eu sempre brinco e falo uma coisa séria que é, a sua dieta começa no seu carrinho do supermercado. Sim. Porque se você não tiver o alimento... E sabe uma coisa que eu me pego fazendo às vezes, Damaris? A gente vai no supermercado e tem lá no meu plano alimentar um iogurte por dia. Eu vou ao supermercado na semana, mas eu pego só 3 iogurtes. Eu tenho que comer fruta todo dia, mas eu pego só uma maçã e um mamão. Ou seja, vai chegar na quarta-feira, eu já não tenho mais as coisas que eu, teoricamente, precisaria comer. Aí eu vou na minha despensa, sobrou lá um pão, sobrou lá uma... E é isso que eu vou comer. Então, essa organização, essa pontualidade em eu preciso de uma maçã por dia, então eu vou comprar 7, porque eu só vou no supermercado na semana que vem. Eu preciso do meu iogurte, ele dá 3 porções, então eu vou comprar 3 garrafinhas, que é para dar o meu iogurte do dia, da semana. Entende? Esse tipo de organização é muito importante e nos ajuda a não desviar. Porque Sim. assim, a hora que o meu iogurte ele tá aqui, tá fácil. Se ele não tiver aqui, eu vou buscar outra coisa. Normalmente, essa busca, eu já estou com fome, eu já estou cansado, eu vou pegar o que eu olhar e eu vou achar, inclusive, que está mais fácil. Mas não é mais fácil do que abrir um potinho de um iogurte e beber. É só a disponibilidade desse iogurte estar lá. Dessa saladinha estar lá lavada, dessa fruta estar lá higienizada. É isso mesmo. Tem uma frase que fala, né? Quem não planeja vai falhar, né? E na verdade, quando a gente faz isso, a gente não percebe, mas a gente mesmo está se auto-sabotando. Né? Você quer aquele negócio, né? Eu quero. Se eu tenho que comer maçã todo dia, é porque eu já sei que eu não vou comer. Não vou comer, né? E aquele negócio, eu até quero ser magra. Na verdade, assim, não é eu quero. Eu querer ser magra, né? Porque se eu de fato eu quero, né? Vou traçar objetivo para isso, né? Eu queria emagrecer. Ah, então você tem que parar de comer. Não, eu não disse que eu quero parar de comer, eu disse que eu quero emagrecer. Né? É verdade. É bem isso. Ô Elô, tá quase dando o nosso horário e o Instagram ele derruba a gente. Então, o papo tá uma delícia, mas eu tô com medo que isso aconteça. Então, ele derruba. Ele fala, esse povo fala demais. Não, porque no Instagram, por enquanto, só pode live de 1 hora. Mas parece que vai ter uma mudança aí. Tá. Mas, então, eu sei que tu está quase no nosso horário. Eu queria que você deixasse um conselho para quem está assistindo a gente. Se você pudesse dar um conselho. Se eu pudesse dar um conselho dentro da parte nutricional? Da vida. Fale o que você sentiu no coração. Eu daria o conselho assim, o cuidar da sua saúde.
Eu acho que a gente tendo saúde, Damares, nossa, a gente tem um universo de coisas maravilhosas para se viver, de coisas, sabe, fantásticas para se fazer. E se a gente se amar, porque eu acho que cuidar da sua saúde é um autocuidado. É um ato de amor, né? Isso, é amor próprio, exatamente. E quando você se descobre assim, falo para minhas pacientes, faça a sua dieta para você, faça o exercício para você. A minha amiga está falando, fala para elas irem no seu consultório. Vai no coach e na nutricionista, né, Damares? Isso, vai! Enfim, eu falo que, tanto o aniversário, as coisas, eu falo para as pessoas, te desejo saúde e só. Porque quando a gente tem saúde, a gente pode fazer o que a gente quiser dessa vida, né? É verdade. Então, é cuidar de você, dentro das suas possibilidades, mas fazer o possível. Fazer por você e não por ninguém. Vou emagrecer pelo fulano, vou fazer dieta pelo marido, não. Por você. Legal. Elô, quero te agradecer, viu? Eu amei. Imagina, que bom. Eu também amei. E eu vou querer bis. Obrigada pelo convite, tá bom. Obrigada pelo convite, pela confiança de sempre que você tem. Ai, você sabe que eu amo você. Muito. E logo nós vamos se ver de novo, né? Acho que a semana dia 18. Tô aí, sem TPM, dia 18 eu tô aí. Com TPM ou sem TPM, a gente corre atrás. Não, mas dia 18 é sem TPM. Então tá bom. Obrigada. Um beijo, viu? Fica com Deus, viu? Amém. Deus te abençoe. Tchau. Amém. Obrigada. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Eu amei a live, eu espero que vocês tenham gostado. Conselho maravilhoso esse que a Elô deu, porque realmente saúde é tudo em todos os aspectos da nossa vida, né? Saúde corporal, mental, emocional, tudo, né? Então eu quero agradecer. Semana que vem, quinta-feira, dia 19, o Eduardo Zugaib vai estar aqui com a gente, dia 19 não, dia 12. Vai estar aqui com a gente, ele vai falar sobre a história dele de superação na recuperação de um AVC. Eu falo para vocês não perderem, porque também vai ser incrível esse bate-papo, viu? Beijo para vocês, fiquem com Deus, uma excelente noite para todo mundo. Beijão, gente. Beijo, Elô, obrigada.